Vamos lá. A gente vai começar uma série nova hoje. Três semanas aí. Nós vamos falar sobre algo que é muito corriqueiro para nós. O título da série que começa hoje é 72 horas. Tudo pode acontecer. Em 72 horas, tudo pode acontecer. Obrigado, Emerson, pelos parabéns. Obrigado, Júnior, também. A Rosana falou que pastor, a Rosana sacou, cada domingo eu com a caneca. É isso aí, Rô. A gente vai mudando para chamar a atenção. Isso aí, show de bola, show de bola. Vamos lá. A Camis também, Camis presente, que fofos. Show de bola. E a gente tem aqui no chat pessoas que foram padrinhos no nosso casamento, né? Nós temos aí Cida, né, produção? Cida e Rossini. Dani Péricles, não foi, não? Dani Péricles. Camila também foi. Camila foi. Temos aí pessoas que são padrinhos de casamento nosso aí. Show de bola, show de bola. A gente fica muito contente nessa jornada aí. Beleza, beleza, beleza. Fábio e Ari, mas eu não sei se eles estão aqui online, mas Fábio e Ari também foram. O Aldair e a Marli. Foi muito legal. Vamos lá. O Moura e a Letícia. A Priscila e o Brunão também foram. Muito bom, muito bom, muito bom. 6 anos a gente não esquece. E é engraçado, gente, que tem coisas aqui em casa que eu vejo, eu lembro direitinho quem me deu. Tem presentes, forma de pizza, panela de pressão, conjuntos, isso aqui. Tem coisas que a gente guarda até hoje, a gente sabe direitinho quem foi que deu e a gente guarda com muito, 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 muito carinho. E no final do ano a gente vai ter outro casamento aí, né, Márcia? Né, Marquinhos? Aleluia! Moleque. Rosana, nós precisamos conversar. Rosana, Regiana, nós precisamos conversar para tirar esse casamento da Márcia do papel, beleza? Depois nós temos um tete aí. Nós vamos fazer esse casamento da Márcia acontecer daquele jeito que a gente estava conversando lá no Los Vaqueiros. Show de bola? Posso contar com vocês? Vamos nessa, hein? Obrigado a todos aí, mas vamos começar. Vamos lá, foco. Você já percebeu que na tua vida há uma alternância de tempos bons e ruins, não é verdade? Se tem uma constante no mundo é que tudo passa. Até uma brincadeira cultural que diz tudo na vida é passageiro, menos o motorista. Você já ouviu essa, né? Momentos bons passam, momentos ruins também passam. Você já esteve na praia, num lindo dia de sol, naquele dia maravilhoso, e de repente o tempo fecha? O vento começa a soprar forte. O bicho começa a pegar. Há uma correria para todos os lados. Você lembra? Cara, é uma coisa de louco. Correria, guarda-sol voando, ventania, etc. Agora, a gente teve... Agora não, faz um tempo já, a gente teve numa praia aqui em São Paulo, em Camburi, e a gente pegou dias nublados e tal. Uma praia bem tranquila, bem deserta, então foi muito legal. E teve um dia que a gente estava lá, estava tudo bem, isso aqui, de repente começou a ventar. A gente olhava, a gente estava com tudo guardadinho, tudo certinho ali, pá. A gente via guarda-sol voando, virando ao contrário, soprando areia, redemoinho de areia, as pessoas correndo. Cara, tudo muda, tudo muda. Do nada, as configurações, aquela pessoa que estava ali com a vontade de tomar um sol, pegar uma corzinha, né? Sair do moreno escritório para pegar uma corzinha, mas do nada as coisas mudam, a configuração muda, o planejamento muda, as perspectivas mudam, o humor muda, tudo muda. Na vida, há momentos assim. E hoje a gente vai entrar nessa minissérie de 3 capítulos, 72 horas, tudo pode acontecer. E o que pode acontecer? Quais são essas 3 partes dessa minissérie? O tempo pode fechar, a tempestade pode chegar e o céu pode se abrir. O tempo pode fechar, a tempestade pode chegar, mas também o céu pode se abrir. E hoje a gente vai conversar sobre o tempo pode fechar. Em 72 horas, o tempo pode fechar. Você já viveu um momento na sua vida em que estava tudo indo bem, tudo indo tranquilo, rodando liso, um céu de brigadeiro? Você já ouviu falar nessa expressão céu de brigadeiro? Céu de brigadeiro tem algumas
algumas histórias, essa expressão tem algumas explicações. Alguns falam que é como demorava muito para a pessoa chegar a ser brigadeiro, ele só voaria quando o céu estivesse totalmente limpo e sem nuvens. Outras pessoas diziam que o brigadeiro não voava muito, ele só voava quando tivesse o tempo aberto. Mas a expressão quer dizer, o céu de brigadeiro é quando você olha na abóbada celeste e só vê azul. Tempo lindo, maravilhoso, aquele azul cintilante. Então você já teve aquele momento assim que não tem nuvem, não tem ameaça, tá tudo rodando liso, o céu de brigadeiro no auge. Seu relacionamento tá ok, sua vida financeira tá sem preocupações, você tá em paz em casa. Porque não adianta nada você estar com as coisas boas e em casa o bicho tá pegando, né? Mas tá tudo equilibrado. Milagrosamente tá tudo equilibrado na sua vida. E do nada, as configurações mudam. Do nada, as coisas se invertem. Você já viveu isso? Já passou por esse momento? As configurações começam a mudar, o tempo começa a se fechar, armando uma tempestade sobre você. Você já passou momentos assim? Tenho certeza que já. E aí a pergunta que eu quero fazer para você, que eu quero que você me responda aí, interage comigo aí, hein? Eu quero fazer para você é o seguinte, que tipo de pessoa que você é quando a tempestade chega? E aí eu vou te dar 3 opções, tá bom? Número 1, há pessoas que quando o tempo fecha, percebem esse cenário se fechando, mas elas surtam na menor ameaça. Ficam muito arrasadas, frustradas e ficam muito irritadas contra aquelas pessoas que atentaram contra a sua paz. Tava tudo indo bem, por que você veio estragar? Tava tudo indo bem, para que você veio fazer esse comentário? Tava tudo indo bem, para que você foi falar isso? E isso causa uma revolta interna e o bicho pega. Tem pessoas que reagem assim quando o tempo fecha. Você é uma dessas? Opção 1. Opção número 2. Há pessoas que não percebem a mudança e são pegos pela onda. Então, primeiro, são pessoas que percebem esse cenário e surtam. E reclamam contra aqueles que atentaram contra a sua paz. O segundo tipo de pessoa, há pessoas que não percebem as mudanças, são pegos pela onda. Já viu quando você está na praia? Hoje eu vou falar de praia, hein? E de repente vem uma onda e te dá um caixote e te pega assim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que ninguém nos ouça. Nessa vez que a gente estava na praia, a minha cunhada estava junto. Então, minha cunhada, minha sogra, minhas cunhadas, minha sogra, tava todo mundo junto. E aí o mar lá tava meio revolto, né? E eu gosto de andar lá para onde a onda não fica quebrando. E as meninas, o meu cunhado, a minha sogra, ficaram lá onde as ondas ficam quebrando. Ah, pra quê? Pra quê? De repente, veio uma onda, mas pegou as meninas de costa e jogou, revirou, e uma tava com a mão na outra, uma tentando segurar a outra, e caía também, e foi uma zona, só via perna voando assim. Uma coisa de louco, uma cena de filme de terror. Já viu isso? Quando você menos espera, você tá lá pulando a ondinha, de boa, pulando a ondinha, de repente vem aquela onda e te rebenta. Essas pessoas que não estão atentos à vida são como essas pessoas que estão numa praia, daqui a pouco vem uma onda, é como tomar um caixote. Elas não fazem ideia que o tempo está armando sobre a vida delas, e quando percebem, estão dentro de uma tempestade. Você é esse tipo de pessoa número 2, que não se percebe, que não se atenta para o tempo que está vivendo, e quando de repente se vê já no meio do caixote, com a perna para o lado, o braço para o outro, e aí aquela coisa de louco. E o terceiro tipo de pessoa são aquelas pessoas que aprendem a lidar com a situação e criam ferramentas para passar cada vez melhor por essa situação. Que tipo de pessoa é você? Fala para mim aí. 1, 2 ou 3. Põe na roda, vai. Sim. Põe na roda, fala aí, confessa. Confessa seu pecado. Que tipo de pessoa é você? Como é que você lida com essas coisas? Você é o tipo de pessoa que surta contra quem vai atentar contra a sua paz? Você é uma pessoa que não percebe a mudança e são pegos pela onda? Ou pessoas que aprendem a lidar com as circunstâncias e vão ficando mais fortes? 1, 2 ou 3. Quero ver o númerozinho subindo aí no chat. Vamos lá. Quero ver o númerozinho subindo. Eu preciso de você falando comigo aí. Vamos lá. Põe na roda. Fica com medo não. E é interessante que os discípulos passaram por isso também. Os discípulos de Jesus passaram por uma circunstância assim.
A Raíssa colocou. Hoje, no grupo de adolescentes, falamos sobre mudanças também. Olha que legal, que sintonia. Não é combinado não, gente, tá? Não é combinado, mas que sintonia. Show de bola. Ó, a Cida... Cara, gente experiência não tem medo. Ó que legal. Não tem medo. A Cida colocou aqui. Eu e Rocine tipo 1, mas estamos em obras. Amém. Show de bola, Cida. É isso aí. Márcia, 1 e depois 3. A Audrey colocando, acho que 1. Legal. A Regiane falou 1. a Rosana, eu acho que eu sou 3. Mas aqui em casa acham que sou 1. Ai, como eu amo isso. É muito legal, né? A gente tem uma visão sobre a gente, mas quem tá perto da gente tem uma outra visão sobre a gente. O Marcos, ele fala que Marcos é o 2, né? Pessoas que não percebem e são pegos pela onda, né? Legal, muito bom. Fiquei muito contente com a interação de vocês. Isso é bom pra gente saber que tipo de gente a gente é. E aí, eu quero colocar vocês pra a gente perceber que a gente não tá tão distante assim. Os discípulos passaram por um negócio bem parecido, cara. Bem parecidos. Presta bem atenção comigo. Jesus estava no auge da sua vida. Os discípulos tinham um mestre super respeitado pelas pessoas. Todo mundo queria ouvir o que o mestre deles tinha a dizer. Eles eram discípulos do rabino mais famoso da época. Aonde eles iam, eles eram reconhecidos. Um cortejo de gente acompanhava esses caras. Eles entraram em Jerusalém em certo momento, todo mundo aplaudindo, levantando raminhos, colocando tapete para eles passarem. Uma procissão foi formada e eles passando no meio de todo mundo, sendo aclamados. E não sei se você sabe, mas naquele tempo, o povo de Israel, o povo lá que Jesus vivia, eles viviam uma opressão da escravidão do Império Romano. O Império Romano dominou aquelas terras e obrigava eles a pagarem impostos altíssimos para viver naquela terra. E eram governados pelo Império Romano. E eles, como eram pessoas muito orgulhosas, nacionalistas, eles queriam se libertar disso. Então, quando eles olham para Jesus fazendo o que estava fazendo, falando o que estava falando, eles achavam que o fim da opressão e da escravidão estava logo ali. O céu era o limite para ele. Estavam deixando eles sonharem. Vai acabar com esse negócio, a gente vai voltar a ser uma nação independente, vai acabar com a opressão, com a fome, com a miséria, a gente vai voltar a ser o que a gente deveria ser. As coisas estão indo bem. Agora é só a gente entrar em Jerusalém. Jesus destrona o governador, se estabelece como rei e fechou. E quando eles vierem atacar para reivindicar de volta, cara, Jesus é muito poderoso. Vai estar todo mundo do lado dele, ele é um cara que tem poderes sobrenaturais. Fechou. O céu é o limite. Até que uma determinada noite o tempo fechou. E quando que o tempo fechou? Em Marcos capítulo 14, verso 3 a 8. Diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Aí os caras começam a reclamar, aí Jesus diz: deixem essa mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estarão sempre com vocês. E em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu percebi uma coisa aqui, deixa eu conferir na tela. Não ficou legal essa montagem do texto aqui, eu vou mudar para a próxima semana, para que fique mais claro para você poder ver, tá bom? Já está registrado aqui. Mas você me ouviu. Jesus está numa casa. De quem é essa casa? O dono da casa é Simão, o leproso. É só isso que a gente sabe sobre ele. Não tem mais nada de informação sobre ele. Marcos queria que fosse assim. Ele fazia parte da comunidade anônima de Jesus. Jesus tinha uma comunidade anônima muito grande. E que a gente não vê esses seguidores, mas vê esses caras fazendo parte disso. Por exemplo, o cara que emprestou o burrinho. Jesus diz: vá lá, vocês vão encontrar um burrinho amarrado
pega o burrinho e desamarra. E se alguém perguntar, fala, o mestre precisa dele, depois devolve. E eles vão, encontram, desamarram, o cara pergunta, o que vocês estão fazendo com o meu burrinho? O mestre precisa dele, depois devolve. O cara fala, então tá beleza, pode levar. Quem é esse cara, mano? Esses caras eram da comunidade anônima de Jesus. Ou o cara do salão, que eles vão usar para fazer a Páscoa. Jesus fala, vai na cidade, você vai encontrar um homem com o jarro na cabeça, segue ele. Quando chegar onde ele parar, você pergunta onde é que o mestre vai fazer a Páscoa. Eles vão, seguem e falam, aonde... Loucura, né? Aonde o mestre vai fazer a Páscoa? No andar de cima, pode subir que está reservado. Quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar. É da comunidade anônima de Jesus. Não sei se você já percebeu isso, mas Jesus tem muitos amigos. E essa mulher que quebra o frasco de alabastro, que é tipo uma pedra, a gente não sabe o nome dela. A gente só sabe que ela chega, quebra e faz isso por Jesus. Se você olhar por outros evangelhos, você vai encontrar explicações, talvez inferências de quem é quem. Essa mulher, há alguns estudiosos que dizem que ela é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E que esse cara, Simão, era o Lázaro. E Lázaro tinha morrido de lepra. Jesus foi lá e ressuscitou. Percebe? Então, mas Marcos não faz questão de colocar esses aspectos. E se Marcos não faz questão de colocar, é porque ele quis assim, a gente tem que respeitar o texto que a gente está lendo. Então a gente tem um Simão, que a gente não sabe quem é, e uma mulher, que a gente não sabe quem é, mas não sabe o nome dela, mas que ela fez esse gesto por Jesus. E é interessante sobre esse gesto, por quê? Porque nas casas de pessoas ricas, abastadas, os hóspedes eram muitas vezes ungidos, né? Com uma ou duas gotas de um unguento, de um olhinho de muito valor. Então pegava uma gota, tuf, na cabeça. Isso era um sinal de muita honra. O ato dessa mulher extrapolou muito isso. É um ato de extravagância. Foi um ato extravagante lido por muitas pessoas. Sabe por quê? Quanto você ganha por mês? Seu salário mensal. Lembrou aí? Não. Na mão, não na carteira, onde fica retido, não, na sua mão, vamos pegar de verdade. Quanto você ganha, não precisa falar aí, pelo amor, não responda. Quanto você ganha na mão, quando chega pra você na mão num dia bom, você é autônomo? Num mês bom, tipo o Daniel, tipo a Regiane, que são advogados, tipo a Márcia, que trabalha por demanda, ou o Marquinhos. Então, num mês bom, de muito trabalho, quanto que chega na mão? Fez a conta? Multiplica por 10, vai ficar mais fácil, não por 12, por 10. Beleza? Multiplicou por 10? Mas eu sou esposa. Não, mas você é esposa, o dinheiro é da família. Então, quanto que vocês na casa ganham? Multiplica por 10. É isso aí, mais ou menos o que valia o líquido que essa mulher derramou na cabeça de Jesus. Era 1 ano de salário. 1 ano de salário. E isso causou revolta naquelas pessoas que estavam ali. Porque a mulher pegou um negócio muito caro, cara. E quebrou e jogou na cabeça de Jesus. Para Jesus, ela estava ungindo ele, preparando seu corpo para a sepultura, que era um costume típico quando morriam, limpavam o corpo, ungiam o corpo para depois colocar na sepultura. Tanto que você vê quando Jesus morre, aquele pessoal não consegue fazer isso porque ele morre já no finalzinho do sábado, no finalzinho da sexta, aí entrava o sábado que era o dia de descanso, não podia fazer isso, e no domingo de manhã o pessoal já pega as coisas e já vai para lá, para embalsamar o corpo de Jesus. Só que aí eles têm aquela surpresa maravilhosa. Só que, pensa, Jesus estava no meio de uma crise. Ele sabia que o tempo dele estava acabando. E ele recebe um ato de amor que comoveu o coração de Jesus. Mas a audiência não sentiu a mesma coisa. Quem estava olhando não sentiu. Começaram a criticar essa mulher. E só que não é só isso. A resposta de Jesus causa um alvoroço. Ele fala, a resposta dele, ele fala, ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Cara, você imagina os comentários dos discípulos sobre isso? Sobre essa fala? Tipo, imagina os discípulos falando assim, cara, já vem ele falando de novo essas coisas, cara. Que papinho de Jesus, cara, tá tudo indo bem, tá tudo indo certo, já vem Jesus falar de morte, cara. Que mania que ele tem de falar de morte, toda hora ele vem falar de morte. Nós estamos aí, cara, prestes Jerusalém, nós estamos aí, estamos dentro do negócio, agora é só conquistar o poder, e Jesus vem com esse papinho de morte. Caraca, eu não entendo essas coisas, cara. Ai, que vontade de dar uns tapas na cara de Jesus.
Os discípulos estavam vendo que o tempo estava fechando. Jesus várias vezes estava falando sobre a morte dele. Mas os caras parece que não queriam aceitar. É tipo a esposa que fala assim, ó, nós não estamos bem, precisamos conversar. E o cara acha que, não, beleza, pá. E quando chega aquele dia que ela fala, senta aqui que nós precisamos conversar, aí ferrou. Aí já era. Aquele dia a morte entra na residência. Não é não? Não é assim? Então, eles estavam postergando e não queriam ouvir o que Jesus estava dizendo. Só que naquele dia parece que era algo diferente, porque você embalsamava o corpo na morte, então o bagulho estava intenso, estava bem próximo. E aí começa a surgir dúvidas, começa a surgir inseguranças, e parecia que dessa vez Jesus estava falando para valer. Algo dizia para eles que era muito sério, e talvez o primeiro que percebeu que o tempo fechou foi Judas. Talvez o primeiro que percebeu, cara, o bagulho, o tempo fechou. E pode chegar uma tempestade aí. E quando o tempo fecha, o que Judas faz? Judas vai tentar resolver na sua própria força. Ele foi tentar resolver do jeito dele. E aí deu ruim. Deu muito ruim. E aí eu quero que você analise comigo, na figura dos discípulos, o que vem à tona do coração deles, e aí você compara com o teu coração, o que vem à tona quando o tempo fecha. Quando o tempo fecha, revela-se em alguns de nós uma falta de percepção do que está acontecendo. Versículo 4 e 5 diz, alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram um ao outro, que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderia ser dado aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Eles não entenderam nada do que está acontecendo. Quando o tempo fecha, revela-se uma falta de percepção do que estava acontecendo na vida dos discípulos e talvez na sua vida também. E às vezes é porque a gente é entorpecido pelo tempo bom. A gente surfa a onda da autonomia, tá indo de boa, tá tudo indo bem, estamos no controle, nada vai piorar. A gente tá bem, as coisas estão boas, então a gente não se preocupa, a gente não vai se precaver, a gente não tem esse problema. Só que aí, quando a gente está surfando a onda da autonomia, no tempo bom, no céu de brigadeiro, a gente deixa de aprender. Jesus falou várias vezes para eles, meu tempo está chegando, minha morte vai chegar, é necessário que o Messias aconteça isso, isso. E eles parecem que não ouviam. A gente deixa de aprender, a gente deixa de perceber o óbvio. E aí, muitas vezes, as pessoas têm que vir ao nosso lado e falar o óbvio para nós, porque nós deixamos de perceber o que era óbvio. Deixamos de perceber aquilo que estava na cara. E alguns desses discípulos tiveram a mesma visão dessas outras pessoas, começaram a criticar. Porque o verbo que eles usam aqui, criticavam a mulher com dureza, é um verbo que expressa forte emoção, que hoje, originalmente, tem um significado de resfolegar. Em uma tradução mais expressiva, eles começaram a repreender essa mulher severamente, começaram a julgar ela, começaram a condenar essa mulher com seus atos. E é interessante que quando a gente está num tempo fechado e a gente não tem percepção do que está acontecendo, a gente condena as pessoas que estão alinhadas com Deus. A gente condena as pessoas que estão fazendo aquilo que estão em sintonia com Deus. Mas quando a gente está fora de sintonia, a gente critica a Deus e o mundo. Porque a gente está certo. Porque a nossa visão está certa. Porque não poderia ser diferente. Então, nesses discípulos, o que aconteceu? Emergiu uma falta de percepção do que estava acontecendo. Eles estavam totalmente perdidos. E a segunda coisa, quando o tempo fecha, revela-se em nós uma sintonia ou divergência com o que Deus está fazendo. Os discípulos, além de não perceber que o tempo da morte de Jesus estava chegando, eles não conseguiam perceber que isso era algo, que o que estava acontecendo ali era algo bom. Jesus diz no versículo 6, deixem essa mulher em paz, por que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez uma coisa muito boa. Os seguidores de Jesus, os discípulos, os convidaram, constrangeram aquela moça. E não sei se você sabe, mas naquela época a mulher já não tinha prestígio social. A mulher já não falava com o homem em público. O homem não falava com a mulher em público. A mulher era tratada como um animal de segunda classe. Era difícil uma vida de mulher naquela época. E aquela mulher entrar, invadir, te penetra
e começar a fazer aquilo com Jesus, causou alvoroço naqueles caras. Quando o tempo fecha, ou a gente está em sintonia com o que Deus está fazendo, ou a gente está em divergência com o que Deus está fazendo. Aqui, eles estavam totalmente em divergência do que Deus estava fazendo. A mulher fez algo maravilhoso para Jesus. Nas palavras de Jesus, ela fez algo bom para mim. Mas eles estavam mais preocupados com o que Deus não estava preocupado. Percebe? Eles estavam mais preocupados com aquilo que Deus não estava preocupado. A minha pergunta para você é muito clara. Com o que Deus está preocupado na sua vida? Quais são as áreas em que Deus está preocupado em mudar? E você está jogando foco em outras áreas? Os discípulos estavam totalmente perdidos. E olha só que legal, porque Jesus disse que a mulher tinha feito algo bom, e essa palavra em grego, bom em grego tem duas palavras, ágatos e kalos. Ágatos é uma coisa moralmente boa, ela pode ser boa, mas pode ser dura, pode ser sem atrativo, pode ser uma coisa que é boa, mas não é legal. É moralmente certo, mas que não tem beleza. Mas a palavra que eles usam aqui é kalos. Ou kalos, que quer dizer algo atrativo, belo. Essa mulher fez algo bonito, algo agradável para Jesus. Você acha que esse ato dessa mulher, esse ato impulsivo, extravagante, levantou o ânimo de Jesus? Claro que levantou o ânimo de Jesus. Claro que fez bem para Jesus. Mas os discípulos não estavam nem aí com o que fazia bem para Jesus, com o que agradava a Jesus. Eles estavam focados na sua. E eles estavam tão focados na sua que você tem um episódio em que, quando estão perto desse momento, dois dos discípulos falam assim: mestre, queremos te pedir uma coisa, a gente pode sentar um à sua esquerda e um à sua direita no teu reino? Aí Jesus fala assim: ó, vocês estão dispostos a passar pelo batismo que eu vou passar? Aí eles falam: sim, estamos, sem fazer ideia do que estava falando. Aí Jesus diz assim: é verdade, vocês vão passar pelo batismo que eu vou passar, mas quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não cabe a você decidir. Isso causou um alvoroço nos outros, porque os caras queriam ser os principais. Ou seja, estavam com todo o foco, todo o tempo, tudo ali focado na libertação de Israel, do novo reino que seria estabelecido. Eles ainda não estavam com a cabeça naquilo que Jesus estava fazendo, no que estava acontecendo, quem era Jesus e o que ele veio fazer. Muitas vezes a gente fica mais focado em normas, em regulamentos, em regras, do que no que realmente está acontecendo, do que é belo, do que é na vida. A gente foca. Então, quando o tempo fecha, revela em nós uma sintonia ou divergência com o que Deus está fazendo. E a terceira coisa que eu acho importante ressaltar é que quando o tempo fecha, revela-se em nós um despreparo para tempos de dificuldade, cara. Se tem uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho presenciado, é que a gente não se prepara para os tempos de dificuldade. A gente não aprendeu quando leu a história lá do Primeiro Testamento de José do Egito, que Deus falou: olha, vai vir um tempo bom aí, um tempo de vacas gordas, então recolhe, guarda, porque vai vir um tempo ruim. Tempos bons passam, tempos ruins também. Mas eu tenho visto pessoas que não se preparam para os tempos de dificuldade. E quando o tempo de dificuldade vem, começa a espernear, fazer um monte de coisa e começam a sua autonomia sobe de uma tal maneira que as pessoas se perdem. Olha o versículo 10. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com o chefe dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus. Judas percebeu que o tempo ia fechar e ele faz o quê? Ele vai tentar resolver pelas suas próprias forças. Você pode achar que Judas era um mau caráter, fingido, que estava ali o tempo todo para sacanear Jesus. Eu não acredito, não. Eu acredito mais, e tem vários estudiosos que apoiam essa ideia, que a gente tem indícios fortes que a motivação de Judas em trair Jesus era provocar Jesus. E quando Jesus estivesse pressionado, quando Jesus estivesse encurralado, ele ia se rebelar e ia acabar com todo mundo. Pô, mano, o cara fez mudo falar, fez cego enxergar, andou sobre as águas, acalmou o mar, multiplicou pão e peixe. O cara é fera, mano.
Então Judas, na cabeça dele, quando vai resolver as coisas por sua conta própria, o único ferramental que ele tem, ele recorre à coisa mais primitiva, que é: deixa eu pressionar, porque aí o bicho vai pegar. Tanto que quando ele vê que o plano não dá certo, ele vai lá e devolve as moedas. Isso acontece quando a gente fala assim: não, aquela percepção antiga, eu vou pressionar. Eu vou pressionar porque quando eu sentir pressionado ele vai dar a resposta que eu quero. Eu vou pressionar ela, quando eu sentir pressionada vai ter a resposta que eu quero. Eu vou ficar sem falar com ele, eu vou ficar sem falar com ela, porque quando eu sentir o baque, aí vai acontecer mudança. Eu não vou mais limpar a casa. Quando eles verem que a casa está suja, aí eles vão se mover para limpar. Eu não vou mais fazer comida. Eu não vou mais fazer compra. Quando ela perceber que as coisas estão faltando, aí ela vai se ligar. Eu não vou mais consertar tal coisa. Não vou mandar para o conserto. Porque aí quando ela perceber que está destruído, que não tem mais jeito, aí talvez você se ligue. Essa é a mentalidade de Judas, tá ligado? Essa é a mentalidade de Judas. Eu vou pressionar. Eu vou pressionar. E aí quando tiver sob pressão, a gente acha que as crianças, adolescentes, adultos vão dar uma resposta positiva. Alguns até dão, mas é a minoria. Faz sentido isso que eu estou te falando? Você está vendo isso também na sua vida aí, em algum momento? Se tiver dúvida, por favor, coloca aí no comentário. Eu sou doido para alguém colocar uma dúvida aí no comentário para a gente interagir. Quando o tempo fecha, o maior despreparo que a gente tem em tempos de dificuldades é tentar resolver as coisas por nossa conta. É tentar resolver com nossos próprios poderes. Presta bem atenção, se é de fato que tudo passa, e é fato que momentos difíceis virão sobre nós, é como reagimos ou respondemos nesse momento que revela como vivemos os momentos de céu de brigadeiro. Percebeu? No tempo de dificuldade, a gente reage da forma com que a gente aprendeu e viveu no tempo bom. Se você no tempo bom não aprendeu, não ficou ligado, não estava em sintonia, é isso que vai brotar de você no tempo ruim. Nós não temos a cultura de nos preparar nos tempos bons para os tempos ruins. Nós vivemos uma vida sem intencionalidade de crescimento, sem fazer por onde. A maioria de nós passa por uma vida de devoção só para numa certa obrigação de manter nossa vida. E quando Deus está abençoando, as coisas estão indo bem, a gente não mergulha. A gente fica no mesmo estágio, a gente não procura ferramentas novas, a gente não procura ler livros novos, a gente não procura se aprofundar, entrar numa mentoria, fazer parte de um grupo no meio da semana, a gente não procura se aprofundar. Aí vem o tempo ruim. Nós não temos uma mentalidade de desenvolvimento. Nós achamos que o desenvolvimento ele vai acontecer por um passo de mágica. Você pensa que foi fácil para Pedro passar tudo que ele passou lá de Jesus e dar tanta bola fora? Não foi fácil. Mas eles estavam com a mentalidade de desenvolvimento. Você percebe o Pedro nos evangelhos, você percebe Pedro quando faz a reconciliação com Jesus, você percebe um outro Pedro em Atos, e quando ele escreve a sua carta, você percebe um cara muito mais maduro. E você acha que essa maturidade veio a partir do momento só de Pedro se converteu e fazia suas oraçõezinhas de boa, e é só isso? Não é assim. Nós vivemos uma vida sem uma mentalidade de desenvolvimento espiritual. Nós não temos noção de preparo, nós não nos preparamos para os tempos ruins. Nós vivemos tão intensamente os tempos bons que nós abolimos a ideia que o tempo ruim pode chegar. E quando ele chega, ele pega a gente de surpresa. E muitos de nós não passam tempos bons. Sabe por quê? Porque estão sempre almejando a próxima etapa, estão sempre almejando o próximo degrau, estão sempre almejando o próximo barzinho que vai, a próxima coisa que vai comprar, a próxima roupa, está sempre almejando o próximo carro que vai comprar, está sempre almejando algo mais e nunca para aproveitar o momento, nunca para degustar o momento. A vida consumista leva a gente numa dificuldade. Deixa eu ler aqui o comentário da Camila. Dorival dando bom dia. Bom dia, Dori. A Camila dizendo. Mas pastor, e não é no tempo ruim
que a gente aprende a lidar com ele? Porque eu acho que é muito difícil se preparar para algo que você não sabe o que é. Boa pergunta, Camis. Ótima pergunta. Não é no tempo ruim que você aprende a lidar com ele. No tempo ruim, as valências que você tem vêm para fora. Por isso que Jesus fala, por exemplo, um exemplo, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, vem de dentro de você aquilo que está dentro. Vem de dentro de você e você põe para fora. No tempo bom, você adquire as valências para exercitar no tempo ruim. Você não só adquire valências no tempo ruim. No tempo ruim você aprende também. Mas é no tempo bom, no tempo de vacas gordas, que você se prepara para viver o tempo ruim. Se você não tiver valências, na hora que o tempo ruim chegar, ele te arrasa. Ele acaba com você, ele te afunda. Porque, vamos dar um exemplo, se você não aprende no tempo bom a orar, a ter uma intimidade com Deus, a você ter uma profundidade na vida com Deus, vem o tempo ruim, o tempo de secura, o tempo de afastamento de Deus, onde você sente a ausência dele. Não é na ausência dele que você lembra da presença dele. É na presença dele que você guarda as memórias para você usar na ausência dele. Porque na ausência, quando você está no deserto, você lembra, não, mas Deus é bom. Olha o que eu já vivi com Deus, não, eu posso confiar nesse Deus. Eu posso continuar confiando. Por quê? Porque no tempo bom, você se aprofundou. Aí chega o tempo ruim, você se lembra e você tem valências do tempo bom. Percebe? E a Bíblia está cheia de momentos assim. Isso é uma questão cultural, que a gente foi ensinado pra gente, que, por exemplo, se você pede para ter paciência, Deus vai te colocar numa situação em que você não tem paciência. Vai te colocar num tempo ruim para você exercitar a paciência. Não é bem assim, não. Porque a paciência é um fruto do Espírito. É o Espírito que produz em nós paciência. Então, como é que o Espírito produz em mim paciência? Na comunhão com Ele, na intimidade com Ele, no desenvolvimento do meu relacionamento, Ele vai dando esse fruto. Então, a paciência acontece na minha vida. E eu exercito a paciência onde? No tempo ruim. Então, amor, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito, ele é exercitado comigo junto da minha vida com Deus. E aí, no tempo ruim, essas valências vêm à tona. Percebe? A gente vê isso, por exemplo, na tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, que a gente falou isso algumas semanas, ele sai do batismo e ele vai. Quando Satanás tenta ele, que resposta ele dá? Ele dá a resposta da Escritura. Aonde ele leu a Escritura? No tempo da vida dele. No tempo da vida dele, ele se preparou para quando o tempo ruim chegou, ele teve respostas para dar. Beleza, Camis? Espero ter conseguido responder. Se eu não conseguir, coloca aí para mim, tá bom? E se você gerou mais dúvida em você, coloca aí, por favor. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei 3 coisas para você aqui. E quando o tempo fecha, revela-se em alguns de nós falta de percepção do que está acontecendo. 2, sintonia ou divergência com o que Deus está fazendo. E 3, despreparo para os tempos de dificuldade. Agora, quando o tempo fecha para Jesus, o que a gente percebe nele? A gente percebe nele respostas que precisamos para esse dia. Olha como Jesus respondeu algumas questões. Primeiro, Jesus sabe exatamente o tempo que ele está vivendo. Versículo 6 diz assim: mas Jesus disse, deixa essa mulher em paz, por que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa boa. Jesus sabe que ele estava num tempo em que a morte estava chegando. Jesus sabia exatamente o tempo que ele estava vivendo. Jesus sabia exatamente qual era o tempo que ele estava vivendo. Deixa eu só ler aqui, Rosana. Sempre lembro que você me alerta. Busque fortalecer em Deus em tempos bons, porque os maus virão. É isso mesmo. E tem uma frasezinha que eu sempre falo, que eu ouvi de um pastor da Nazarena muitos anos atrás e nunca esqueci. Ele fala assim: não questione a Deus na noite sobre o que ele já te revelou de dia. Porque é de dia que Deus te prepara, é de dia que ele está trabalhando, que quando a noite chega, você cresce com a noite? Cresce. Mas as valências vêm aí. Vamos lá. Então, Jesus sabia exatamente o tempo que ele está vivendo. Ele sabia exatamente.
Ele sabia que aquele momento estava chegando e ele não tinha problema. Jesus sabia exatamente o tempo que ele estava vivendo. Segunda coisa que eu percebo na vida de Jesus é que Jesus procurou estar sempre em sintonia com Deus. Sempre, Jesus procurou estar sempre em sintonia com Deus. Jesus não deixava se levar pelos dias de céu claro, de céu de brigadeiro. Jesus não se deixava levar simplesmente quando o tempo ia ser bom. Perceba, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, o que os caras querem fazer? Eles se armam para tentar fazer com que Jesus fosse tornado rei. Jesus pica a mula. Jesus pica a mula e vai orar. A tentação de ser aclamado pelas pessoas, a tentação de ser reconhecido, a tentação de se tornar rei, a tentação de ser colocado acima de todas as pessoas. Jesus vai fazer o quê? Vai reajustar a sintonia com Deus. Ele sai, foge das pessoas e vai orar para estar em sintonia com Deus. Era um dia bom, um dia de bênção, um dia de receber reconhecimento. Então, nos dias claros, de céu claro, Jesus vai buscar sintonia com Deus. Mas nos dias de treva, nos dias de angústia também, quando ele está no jardim do Getsemane, que ele leva 3 amigos para orar junto com ele. E ele vai, e a aflição era tão grande que ele sua sangue, ele volta e vê os amigos dormindo, o abandonando. Jesus vai orar. Ele está num momento de profunda angústia e dor. Ele não vai resolver as suas angústias por conta própria. Ele vai buscar estar em sintonia com Deus. Quando o céu está claro, quando o céu está escuro, Jesus busca sempre estar em sintonia com Deus. A diferença é que alguns de nós, quando as coisas estão boas, Deus é bom, mas eu faço por onde? Quando as coisas estão ruins, pô, Deus, brincadeira, hein? Deixa eu resolver isso. Percebe? Jesus, ele é equilibrado. Ele procurou sempre estar com Deus. E a terceira coisa, muito importante, é que Jesus abraçou o seu tempo fechado. Coisa que nós não aprendemos a fazer. Jesus abraçou o seu tempo fechado. Olha só, no versículo 8, o que diz? Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. É impressionante como no Evangelho de Marcos nós vemos um Jesus que desfruta da vida, vivendo e abraçando cada momento. Jesus sabia e ele abraçou. Ele falou assim, eu vou morrer, cara. Eu já sei que eu vou morrer. Por que eu vou ficar lutando, fingindo? Por que eu vou ficar lutando contra as coisas que não são verdadeiras? Não. Não carece. Não há necessidade. Eu sei o que está acontecendo. E é isso. E é aí que eu vou. É aí que eu vou. Não tenho problema com isso. Eu estou lendo o Evangelho de Marcos já faz 2 anos. É o livro que eu estou lendo, relendo faz 2 anos. Estou no 2º ano. E quando você lê, relê, você começa a perceber algumas coisas muito interessantes. Principalmente quando você troca de versões, né? E olha um negócio interessante que eu percebi. Jesus abraça os momentos da vida dele. Marcos capítulo 2, versículo 13. Você sabia que Jesus foi caminhar na praia? Não, ele não foi curar ninguém. Ele só foi caminhar na praia. Depois você vê na tua Bíblia, Marcos 2, versículo 13. Jesus sai com a intenção deliberada de aproveitar o mar, de tomar uma brisa e de caminhar na praia. Marcos 1, versículo 35, diz que Jesus saiu para ver o nascer do sol e orar. Jesus sai para ver o nascer do sol. Jesus aproveitava a vida. Ele aproveitava o momento. Marcos 6, versículo 30 a 31, fala que eles saíram para quê? Para descansar. Tirar uma folga. O Jesus que muitas vezes foi incutido na sua cabeça não faz essas coisas. O Jesus que você aprendeu muitas vezes a crer não faz esse tipo de coisa. A gente precisa reler a Escritura. A gente precisa rever quem é Jesus. Jesus aproveitava a vida intensamente, os seus momentos. Não poderia ser diferente quando o tempo fechasse. Quando ele abraça o tempo que ele está vivendo, ele manifesta a sua confiança em quem de fato estava no controle. Ele manifesta, ele confiava em Deus. É importante a gente perceber que a falta de sintonia com Deus é muito importante. A falta de sintonia com o que Deus está fazendo é algo inato do ser humano.
estar em dissintonia com Deus é algo normal para nós. Nosso modo natural é viver fora da sintonia e, consequentemente, nós não entendemos o que está acontecendo e por isso somos naturalmente impactados ou inaptos para os tempos difíceis. Os tempos difíceis nos impactam e a gente fica inapto, a gente não tem capacidade para lidar com ele. Essa é uma condição nossa de fábrica. Foi uma condição feita em nós desde a desconexão dos nossos primeiros pais, quando eles se decidiram, Adão e Eva, decidiram romper com Deus e decidiram ser autônomos. A partir dali a humanidade se desconectou de Deus, desconectada de Deus, o pecado entrou no mundo e com o pecado entra a morte. O ser humano passa a ser mortal e desconectado de Deus. Até que Jesus vem, nasce num nascimento diferente de Maria. Ele nasce de uma virgem, não no nascimento natural, não carregando a desconexão com Deus no seu corpo, no seu DNA, mas nascendo de forma diferente. E ele vive uma vida sem pecado. E ao viver uma vida sem pecado, sendo merecedor da vida, ele passa por uma morte substitutiva. Ele paga o preço do pecado meu e seu. Ele nos substitui na morte, aplacando a ira de Deus, sofrendo o castigo de Deus contra o pecado todo na sua vida. E então, quando morre, ele ressuscita porque ele não tinha pecado. E ele inaugura uma nova vida. Com isso, olhando para essa história, se Deus deixou o Deus Filho morrer e o trouxe de volta, por que eu não posso confiar? Por que eu não posso confiar? Jesus confiava efetivamente no cuidado, no caráter e na palavra de Deus. Marcos capítulo 8, 31, 32 diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Quem não ouvia eram os discípulos, mas ele sabia e ele confiava. Ele confiava piamente nisso, de que ele ia morrer, 3 dias depois ele iria ressuscitar. Porque é isso que era isso que Deus tinha planejado. Era isso que estava no consenso da Trindade. Era isso, foi isso. Então ele confiava plenamente em Deus, ele colocava a confiança dele em Deus. E aí eu te pergunto, a confiança de Jesus em Deus dava força para ele. E a minha pergunta para você é: dá para dizer que ele fez por merecer a nossa confiança? Acho que sim, né? Teve alguma promessa de Jesus que ele não cumpriu? Teve algo que ele não deixou de fazer? Ele deu a vida para nos reconectar com Deus. Então eu posso confiar nele. E essa confiança dele para com Deus pode ser concedida a nós. Basta a gente colocar a nossa confiança plena em Deus. E mesmo que o tempo feche, ele não sai do controle das coisas. E como é que eu coloco a minha confiança inteira em Deus? Eu decido acreditar como ponto mais alto, como lei áurea da minha vida. Eu acredito no cuidado, no poder, no caráter e na palavra de Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Eu confio em Deus. Quando eu deposito a minha confiança nele, acima de todas as coisas, eu coloco a minha força de vontade, o meu pensamento positivo, a minha garra para lutar em segundo, terceiro, quarto plano. E se eu confio, decido confiar, eu preciso conhecer quem eu estou confiando. Então eu começo a ter na minha vida uma intencionalidade para conhecer melhor aquele em que conquistou a minha confiança. Eu quero conhecê-lo. Eu quero desenvolver uma amizade com ele. Eu quero ter momentos de oração como um encontro com ele. Porque quando o tempo fechar, eu vou estar seguro de que ele não sai do controle. De que ele está no mesmo barco que eu. De que ele basta uma palavra e o mar se acalma.
eu posso confiar. O convite para você depositar a confiança em Deus está posto. Porque em 72 horas tudo pode acontecer. O tempo pode fechar. Mas se você aprendeu, se você está numa jornada junto com Ele, o tempo pode fechar e você não vai se abalar. Então minha dica para você, querido, é: entenda exatamente o tempo que você está vivendo. Faça como Jesus. Procure estar sempre em sintonia com Deus. E abrace o seu tempo fechado. Você pode fazer isso porque Jesus está disponível para você. Abrace o seu tempo fechado. Talvez hoje, alguns de nós esteja com o tempo bem fechado. E essa mensagem pegou você no contrapé. Porque você talvez já estava fazendo planos. Talvez você já estava pensando em fazer coisas, em agir conforme suas forças, igual Judas, pressionar, fazer tal coisa. E essa mensagem chegou para você como um: espera, stop, para, realinha. Se você hoje precisa realinhar seus ponteiros com Deus, se o seu tempo está fechado, saiba que Ele não sai do seu lado. Nisso você pode confiar, Ele não sai do seu lado. Eu quero orar com você hoje, que o tempo está fechado, que está com medo, que está angustiado, que está com situações difíceis para resolver e que o tempo fechou. A tempestade não caiu, mas o tempo está fechando. Eu quero orar com você, para que Deus te dê força e confiança para viver esse tempo. Vamos orar juntos? Pai querido, Deus de amor, eu quero colocar a vida desses meus irmãos e irmãs nas tuas mãos. Esses irmãos e irmãs que estão com o tempo fechado sobre suas cabeças, ó Deus. Eu não peço que o Senhor livre desse tempo fechado, porque tem muito a aprender, tem muito a desenvolver nesse tempo fechado. Mas eu peço que o Senhor dê as ferramentas necessárias e a companhia do Senhor para passar esse tempo. Em nome de Jesus, pega cada um pela mão, ajuda, supra a necessidade, visita as dificuldades, arranca o medo do coração, dá a segurança e a tua paz. Em nome de Jesus. Por favor, Deus, eu te peço, traz alento a esses corações. Entregamos essas vidas nas tuas mãos. Amém. Agora você, querido, eu quero... Se você vive uma vida sem confiança, sem confiar em ninguém, e os tempos fechados da sua vida te ensinaram que você não pode confiar em ninguém, que não há quem você possa confiar, eu quero dizer que hoje Jesus está posto o convite para você. Venha confiar em mim. Entregue teu coração para mim. Deixa eu te mostrar como é que é viver uma vida de verdade. Se você hoje gostaria de dar espaço de fé, se você hoje gostaria de abrir seu coração para essa realidade, eu quero orar com você. Se você gostaria de entregar seu coração e sua confiança em Deus, eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhinhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu não aguento mais. Viver em desconfiança é muito duro. Viver desconfiado de todos é muito difícil. Traz a tua confiança dentro do meu coração. Eu quero confiar em ti. Meu coração é teu. Reina sobre mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo da minha autonomia. E te peço, transforma-me de dentro para fora. Me ajuda a confiar em ti.